Seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, nesse primeiro trimestre de 2022. O título central dessa lição, desse trimestre, é Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Quem escreveu essa lição foi o pastor Silvio César Cândido Torres. E ele é pastor, atualmente, pastor presidente da primeira igreja batista em Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, desde 2008. Desde já, nossos agradecimentos a esse querido pastor, que nos presenteia com esse estudo. Liberdade de lições do Pentateuco para os nossos dias, Deixa eu só um instantinho aqui, porque eu estou com problema no nariz. Diz assim, o texto base, Números 13, de 1 a 16, nós vamos estar fazendo a leitura, desse texto. O título Era aos nossos olhos como gafanhoto. Então estaremos fazendo a leitura agora desse texto aqui. Eu tirei aqui está direitinho, mas eu tirei. Peraí. Só um instantinho, irmãos. Lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo seus pais enviareis um homem, e sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-lhes Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judé, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Isacar, Geal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Naum, da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafo, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Zuzi, da tribo de Edã, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Aser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Fozi, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e Oséias, filho de Naum, Moisés chamou de Josué. Então, os irmãos, repara aqui que o nome de Josué, na verdade, é Oséias, filho de Naum. Mas, agora a gente vamos para o estudo em si, Éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Como você reage às notícias ruins e desafiadoras que a vida representa? Na lição de hoje, vamos refletir sobre um episódio muito relevante próximo da entrada da Terra Prometida. Vamos mostrar como o pessimismo e a incredulidade podem trazer consequências danosas para a nossa vida, enquanto a obediência e a fé nas promessas de Deus nos traz vitória. Confira. Então, irmãos, aqui ele vai falar de duas coisas que trazem consequências danosas para a nossa vida: pessimismo e a incredulidade. Mas a fé, a obediência à fé, trazem promessas de vitória. Primeiro ponto: ordem e falha, peregrinação. Esse ponto aqui tem como texto base número 13, desse que nós lemos, de 1 a 3. Então os irmãos vão reparar aqui. Um dos eventos mais significativos da história de Israel durante a peregrinação no deserto foi, sem dúvida, a missão
dos 12 espias à terra de Canaã. Então, foram enviados ali 12 homens para que espiassem aquela terra e trouxessem um relatório daquela terra que estava sendo conquistada, para colher informações sobre as pessoas e os frutos que dela produziam. Eles tinham que olhar os povos e analisar com muito cuidado quais os pontos fortes, pontos fracos de cada um, mas também ver a terra que o Senhor prometera aos seus antepassados, que estava às portas de possuir. Os irmãos aqui podem parar e pensar o seguinte: eles, além de observar e trazer esse relatório, eles estavam conquistando 7 nações, aliás, 7 nações ali. Eram 7 povos que iriam ser conquistados. Entre eles, os heveus, jebuseus, e outros que agora não vem aqui a memória, mas foram 7 nações. Mas os relatos que chegaram eram alarmantes, apesar dos espias atestarem que a terra de Canaã era de fato extraordinário e o povo que habitara é composto de gigantes. Esse foi um dos a visão deles. Achavam que aqueles povos viram que povos gigantes ali habitavam. Um povo tão forte, violento, que devorava os seus inimigos. Diante disso, o parecer da maioria absoluta daqueles espias era de que não havia a menor possibilidade de vitória, posse da terra prometida. O sonho parecia que havia acabado e a frustração tomou conta daquele povo. Então, irmãos, eles não permaneceram naquele propósito que Deus já tinha falado, que eles atravessar ali, né, e conquistaria aquelas nações. Embora Números indique que a ordem de enviar os espias tinha vindo do Senhor, no livro de Deuteronômio é indicado que esta ordem foi dada em resposta a uma exigência do próprio povo. Deuteronômio 1, 19, 23. Vamos ler esse texto para a gente ter uma compreensão melhor, né? Aqui rapidinho, né? Deuteronômio 1, logo no início aqui. Mais para frente. Olha aqui. Deuteronômio 19, 1. Aqui. Então partimos de Horebe, caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenar, chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois à montanha dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu essa terra de diante de ti, sobe e possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Repare, irmão, que Deus já estava dando a ordem aqui, que ele subisse aquela montanha, depois conquistasse aqueles povos. Aí qual foi a resposta do povo? Então todos vos achegaste a mim e disseste: mande-nos homens diante de nós. Então eles pediram que fosse alguém na frente deles para espiar a terra, que eles estavam espantados. Para que nós espie a terra, nos dê resposta, porque caminho devemos subir a ela e que cidade devemos ir. E pareceu bem, pois bem, a esse negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Então, eles tinham que ter permanecido naquela palavra que Deus tinha dado para eles possuírem. Faltou fé, sobrou incredulidade. Esse ponto aqui tem como texto base 13, 21, 29. Depois os irmãos podem ler para ter um melhor entendimento, né? Número 13, de 21 a 29. Aprendemos nesse episódio uma preciosa lição. Podemos ter o nosso coração envenenado pelas palavras e impressões dos outros. Olha só, o que Deus coloca no nosso coração não pode ser alimentado por palavras negativas, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes empreendemos projetos que entendemos que o Senhor colocou em nosso coração, quer seja na igreja ou em outro lugar. Mas as pessoas pessimistas e com o coração cheio de frustração espalham o nosso ânimo e nos desanima a continuar. Então temos que ter cuidado, né? Porque o nosso Deus
é um Deus de fé. É Ele que nos alimenta com essa fé, né? Assim devemos algumas vezes fechar os nossos ouvidos para o pessimismo e seguir no caminho da direção do Senhor. Então, se você sente no seu coração que é o Senhor que está falando, vá em frente, não tenha dúvida. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, né? Se Deus está direcionando, certamente não será frustrado, né? Então nós aprendemos aqui que muitas das vezes palavras pessimistas, né, tentam nos desanimar na fé, na nossa caminhada rumo à vitória. Outra lição que aprendemos diz respeito também ao relatório dos espias. Dizia ele em sua maioria que havia uma terra belíssima, porém habitada por povos perigosos. Mesmo tendo a promessa, olha só o que eu falei, né? Mesmo tendo a promessa do próprio Deus que iria expulsar todos os habitantes daquela terra, os espias deram uma grande ênfase às dificuldades e não às recompensas. Talvez Deus já estava prevendo, né, que quando chegasse lá e viriam os gigantes e com esse comentário colocaria o coração dos israelitas temerosos, né? E foi exatamente o que aconteceu. É muito comum as pessoas darem ênfase às coisas ruins que acontecem em suas vidas, esquecem das bênçãos e das promessas de Deus. Quantas bênçãos, quantas promessas Deus tem para nós, todos nós, né? Mas nós só focalizamos as coisas ruins, o que pode acontecer. Como servos do Senhor, temos a vitória garantida. E isso deve nos trazer uma enorme esperança. Não há, portanto, razão em compreendermos a vida pelos olhos pessimistas, mas sermos gratos a Deus pelas enormes bênçãos derramadas em nossas vidas. Nós estamos chegando ao ano 2000, já estamos no ano 2022, né? Mas tem pessoas que ainda parece que estão vivendo o ano de 2019, o ano 2020, que foram anos de grandes provações, né? Mas devemos olhar que nosso Deus é um Deus que tudo pode vencer todas as coisas, né? Como bem compôs o poeta sacro, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez, né? Se você está vivo, se você está empregado, se você está, porque Deus te poupou de grandes coisas. Quantas pessoas nessa pandemia, né, não querendo aqui colocar como base isso, mas você tem que ser grato a Deus, né? Esse hino é um hino maravilhoso que fala das bênçãos de Deus, né? Normalmente é cantado quando a pessoa está fazendo um aniversário e lembra quantas coisas Deus já fez na vida dele, né? Muito lindo esse hino. O resultado dos relatórios da incredulidade por parte de 10 deles causou uma terrível rebelião. Todo o povo era como Moisés, de modo que eles se recusaram a continuar nos preparativos para entrar na terra. Olha só, era isso que Deus não queria, né? E Deus ali já tinha falado para eles, porque houve uma rebelião, pessoas contrárias não queriam seguir aquela ordem com medo, né? Por essa razão eles receberam o severo juízo de Deus, condenando o povo a 40 anos de peregrinação pelo deserto. Como já falei, esses 40 anos, cada dia é um ano, né? Esses 40 anos correspondem aos 40 dias que eles espiaram e levaram na missão. Olha só, número 14, vamos ler aqui, número 14, né? Número 14. Então, eles levaram 40 dias para espiar aquela terra e a sentença deles foi o quê? Eles pereceriam por não acreditar nas promessas de Deus que já tinha sido feita, que a terra seria alcançada. E aqui, né, mostra que Deus, a Bíblia é perfeita, né, irmãos? Quando ele fala 40 anos, e ele mostra exatamente por quê. Porque eles levaram 40 dias lá, duvidaram, 40 dias, como é que se diz? Espiando a terra, e quando no final eles trouxeram ali o relatório do que eles alcançaram lá. Então
Então vamos lá, número 14:34. Vamos lá? Depois os irmãos também podem conferir aí na sua Bíblia, né? Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Olha só, irmãos, que coisa triste, né? Isso vale para nós que almejamos a terra prometida, né? Não podemos duvidar da promessa de Jesus que ele fez, que ele iria para o Pai e iria preparar o lugar. Muitos já têm a sua vinda como tardia, mas ele fala que um dia para Deus é como 1000 anos, né? Então quantos anos terá? Não sabemos, né? Podemos observar, porém, que esse período, na realidade, é um arredondamento, uma vez que o número exato da peregrinação no deserto foi de 38 anos. Então, irmão, foi um arredondamento que ali teve número. Vamos ver em Deuteronômio, porque Deuteronômio ele faz a recontagem. O nome de Deuteronômio é a recontagem daqueles fatos que aconteceram. Deuteronômio 2:14, né? 2:14. Vê aqui. Depois os irmãos também conferem na sua Bíblia também. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Então, foram exatamente assim, 38 anos, mas arredondando 40 anos. Fica prevalecendo, né? Então, nós observamos, irmão, aqui, nesse fato aqui, que algumas palavras, algumas situações podem desencorajar o povo, a nossa fé, né? De conquistar aquilo que Deus tem preparado para os seus. É necessário nós observar muito como os homens do passado, eles nos ensinam e traz a memória daquilo que Deus pode fazer sobre a nossa vida. Agora, nesse segundo ponto, nós falamos aqui no primeiro ponto, ordem, falha e peregrinação, né? Depois, no segundo ponto, faltou fé, sobrou o quê? Incredulidade. Aonde falta fé, sobra incredulidade, a pessoa fica descrente, né? E Josué e Caleb, exemplos de fé e obediência. Tem esse ponto, tem como texto base, número 14, como é que é pequenininho, 14, que está pertinho também, versículo 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, porque mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não o temais, o povo desta terra, portanto são eles nosso pão, e retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco, não os temais. Essas que foram as palavras de Arão, Moisés, né, Josué e Caleb. Então, irmãos, você vê que a fé, a importância da fé em um povo, né? Mas nem todos os espias duvidaram da promessa de Deus. 2 dentre os 10 espias, Josué e Caleb, foram na contramão da incredulidade dos demais. Expressaram total confiança na vitória de Israel perante seus inimigos. Então, olha a importância da fé, de estimular, né, a perseverança. Diferente dos outros espias, eles visualizaram a terra prometida da perspectiva divina e compreenderam que Israel tinha todas as condições de prevalecer. Eles não viram a aparência, irmão. Eles não foram por vista, mas foram por fé. Os outros 10 espias até deram um relatório preciso e verdadeiro aos olhos humanos. Realmente, eles falaram que lá tinha boa a pegar no cacho de uva, né? Porém, não vislumbraram a vitória que Deus concederia. Eles só viram o quê? Os gigantes, as maldades, né? Somente Josué e Caleb vislumbraram o êxito que teria por causa da fé que eles tinham.
Aí o texto base aqui, né? Número 8 e 9. Por essa razão, aqueles dois valorosos homens foram premiados por sua respectiva atitude de fé e obediência, pois viveram o suficiente para conquistar e entrar na terra prometida. A Bíblia fala que o justo viverá da fé, né? E se recuar, a sua alma não tem prazer nele, né? Então, irmãos, nós devemos permanecer na fé que Cristo nos concede, né? Suficiente para conquistar e entrar na terra prometida, por manter os olhos fixos nas promessas de Deus e não nos obstáculos do caminho. Olha só, isso tem o texto número 14:30, 14:30, e não entraram na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvos, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Naum. Naum, é isso mesmo. Então, irmãos, nós vemos aqui que só esses dois, já o Senhor já dando um decreto aqui. 26, número 26, aqui, 26, 64 e 65, né? 64, 65. Entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés, Arão e sacerdotes, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreria no deserto. Nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Naum. Então ele fortifica com esses textos, né? Número 14:30, número 26, 64, 65 e 32 e 11. Ainda mais à frente, aqui em número 32 e 11 e 12, né? E diz assim: de certos varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, e Josué, filho de Naum. Portanto, perseveraram em seguir ao Senhor. Então, é importante nós mantermos a fé, a esperança naquilo que nós almejamos, novos céus, a nova terra celestial, a nova Canaã celestial, né? Josué e Caleb mostraram verdadeira fé, enquanto os outros 10 somente enfatizaram as dificuldades. A incredulidade sempre vê os obstáculos. Olha só, a pessoa incrédula, ela sempre tem mais tendência que ver os obstáculos, não a vitória, né? Enquanto a fé sempre as oportunidades. Que lição maravilhosa! Podemos aprender com esses servos do Senhor. Perseverar é sempre muito difícil diante das circunstâncias adversas, ainda mais quando os prognósticos são difíceis de suplantar. É justamente aí que a fé resplandece como uma luz em meio à escuridão, quando não existe possibilidade de vitória aos olhos humanos. Se o projeto é do Senhor, poderemos caminhar seguros rumo à vitória. Quando eles entraram, irmãos, ali na entrada ali, a primeira cidade era Jericó. E Jericó tinha uma muralha, uma fortaleza. Mas quando eles rodearam aquela cidade, e quando Deus mandou tocar as trombetas, como símbolo, né? Mas quem destruiu mesmo, quem rompeu foi o Senhor, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Josué e Caleb enxergaram como era maravilhosa a terra prometida, direcionou seus pensamentos e ações como combustível para a grande empreitada. Nós também, como peregrinos nesse mundo, buscando o lar que o Senhor nos prometeu, devemos também direcionar nossos pensamentos, ações, para que esse lar se torne cada vez mais presente em nossas vidas, né? Para muitas pessoas, o céu não existe. Para muitas pessoas, acha que quando fechar os olhos, morrer aqui nesse mundo, não vai existir
nada do outro lado, mas nós sabemos que nós somos seres espirituais. Por isso nós temos uma carência, né, vamos dizer assim, de adorar a um Deus, né? Mas nós temos que buscar a razão da nossa existência. E a nossa razão, o Senhor já nos mostrou, que existe um caminho, né? E Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que nós alcançamos esse céu, lindo céu, que está em João, eu quero até ler aqui, João 14, né? Olha só que maravilha, né? Tem outros textos, mas esse aqui fala sobre a promessa que Deus nos reforça, né? João 14, acho que é João 14 sim, vamos ver aqui. Olha só. Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, credes em Deus e credes em Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas, lá na casa dele, né? Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se ele for, né, ele já falando aqui, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa, né, irmão? Que maravilha é esse texto de João 14. Para que nós não ficamos confundidos, turbados, ele foi preparar o lugar, né? E está vindo para buscar a sua igreja. A qualquer momento, não sabemos o dia, a hora, mas o que nos movimenta é a esperança e a fé que um dia ele retornará a buscar a sua igreja. E se quando eu estiver aqui, ele ainda não vier, a promessa dele vai permanecer, porque nós sabemos em Cristo para onde nós iremos, né? Para pensar e agir, Deus prometeu dar a Israel uma terra boa. Ao ordenar o envio dos espias, almejava apenas confirmar a sua promessa, dando-lhe uma pequena prévia, né? Olha só. Infelizmente, o que devia ser antes uma grande bênção para todo o povo, transformou-se um teste que veio a expor a falta de fé dele. Então, foi ali que eles viram que a fé deles foi reduzida, porque só viram o quê? Os gigantes, os problemas, e não almejaram o quê? A promessa da conquista, né? E estamos também na promessa da conquista da nova terra, a celestial, né? Sempre sairemos perdendo quando valorizarmos nossa atenção nas coisas que Deus desvaloriza. O foco dos espias deveria ser na boa terra, porém ser concentrado na força dos inimigos, viu? Terceiro, nossos desafios, nossos adversários espirituais quase sempre serão mais fortes do que nós, porém nunca serão mais fortes do que o nosso Deus, né? Realmente o mundo invisível que nós não vemos, o espiritual, lidamos com forças poderosas, mas mais poderosa do que essas forças é o nosso Deus que nos criou e criou todas as coisas. Jamais devemos nos esquecer desta grande verdade, né? Quarto ponto, aprendemos com Josué e Caleb que jamais devemos desanimar com os obstáculos que se apresentam diante das promessas de Deus para nós. Nosso foco sempre precisa estar no Senhor, né? Que é maior e capaz de vencer qualquer desafio ou obstáculo que devemos enfrentar. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário lá, ele disse, Pai, está consumado, né? Então nós sabemos que a vitória para o crente já é garantida. Não tem como ter derrota, né? Quinto ponto, às vezes em nossas vidas, quando estamos diante dos desafios e que julgamos intransponíveis, pensamento ser mais fácil retornar ao lugar de escravidão espiritual. Todavia, a ordem de Deus para nossas vidas sempre será para seguirmos em frente e não recuar. Pense nisso, né? Foi aquilo que eu falei, né? E o justo viverá da fé. E a alma que recuar
essa Deus não tem prazer. Continuamos firmes, irmão, na jornada dessa caminhada espiritual, né? Até a nova Canaã. Como aquele povo lá do passado, conquistar aquela terra prometida, a Canaã terrestre, nós também estamos em busca de uma Canaã espiritual, que essa é melhor, né? Onde lá não haverá mais dor, pranto. É só você ler o livro de Apocalipse, você vai ver com promessas profundas, né? Não desanimemos nunca, mas sempre avante com o nosso general, o Senhor Jesus. Quero estar orando por você, por mim, orar pelo canal, agradecer os inscritos, novos inscritos, as oportunidades que o Senhor sempre está nos dando de anunciar através da Escola Bíblica Dominical, os ensinos deles, que são, o ensino de Cristo é muito profundo, né? E ele nos traz a esperança de um dia melhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai Celeste, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá de falar do Teu amor, de falar, Senhor, dessa mensagem, enquanto nós caminharmos aqui neste mundo, rumo a Canaã Celestial. Esses ensinos do passado nos alertam para os perigos do mundo secular presente, em que a igreja ainda está neste mundo, ó Pai. Mas tão breve, quando Cristo assim já estiver preparando para que as moradas sejam habitadas, né? Que são muitas moradas que o Pai preparou, para que pudéssemos desfrutar desse gozo celestial. Ali onde não haverá mais tristeza, rancor, mágoa, tudo isso que nós sofremos aqui. Prepara nós, cada um de nós, para que possamos habitar nessa linda cidade. Obrigado, meu Pai. Jamais pagaremos o seu sacrifício na cruz. Jamais retribuiremos com grande amor com que tem amado esta nação, a este mundo, todas as pessoas. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém. Com transmissão inaugural no dia 21 de abril de 2021, a Rede 316 tem avançado, proclamando o Evangelho através das plataformas de mídias sociais para o Brasil e o mundo. A Rede 316 surge neste cenário como uma plataforma online, inicialmente em áudio para a evangelização e discipulado de todo o Brasil. Quero agradecer a Deus e a toda a equipe da Rádio 316, onde todos os dias entra no meu lar, trazendo a palavra de Deus. Ela veio fazer a diferença no meu dia a dia. Tenho certeza que ela faz a diferença no dia a dia de cada um que escuta. Em pouco mais de 8 meses de operação, mais de 25 mil pessoas já baixaram os aplicativos da rede na plataforma www.rede316.com.br. Essa rádio ela tem nos ensinado bastante para minha família, nos ensinado a sermos fortes e a confiar mais no poder de Deus. Hoje eu estou morando aqui há 2 anos e 4 meses nos Estados Unidos da América, em South Carolina, ajudando a implantar uma igreja para brasileiros. E graças a Deus a Rede 316 ela se conectou a mim. Deus nos dá o privilégio, porque a 316 é uma companheira ideal para o nosso dia a dia. Além da plataforma, com a disponibilização de todo o conteúdo, a Rádio Web está ao vivo de 6 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. A Rede 316 hoje já conta com mais de 30 programas semanais. Nossos ouvintes já podem ouvir a web rádio 24 horas por dia e ainda baixar os mais diversos programas em formatos de podcast para compartilhamento em outras plataformas como WhatsApp e Telegram. E eles têm cumprido exatamente o propósito da rádio, que é levar a mensagem 24 horas. E gostaria também de parabenizar aos nossos pastores, aos nossos líderes
por essa iniciativa, esse grande projeto missionário que é a Rádio 316. Estes são alguns dados importantes para nossa gratidão ao Senhor. Aplicativo com mais de 25 mil downloads. Aplicativo com nota 5. Plataforma com mais de 3 mil acessos diários. Média de 8.500 ouvintes dia. Contatos para retransmissão em emissoras locais. Até o mês de janeiro de 2022, tivemos aproximadamente 2 milhões de acessos registrados ao nosso sinal de áudio. Então eu quero convidar você que ainda não conheceu a plataforma da Rede 316 a entrar agora no site rede316.com.br e se você ainda não baixou o aplicativo, pesquise aí Rede 3.16 e acompanhe toda a nossa programação. Lá você vai encontrar estudos bíblicos, mensagens, canções, entrevistas, testemunhos missionários que glorificam a Deus e que compartilham o amor de Deus durante 24 horas por dia. Eu quero encontrar você lá.